Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos, e hoje estamos aqui para mais uma aula de Geografia com um assunto muito interessante que tem sido muito falado, tanto na nossa região como em toda a região do Brasil e também fora do país, que é sobre a mineração e impactos ambientais causados por essa mineração. Então é muito importante falar que a mineração ela já faz parte do Brasil há muito tempo, desde a colonização. Quando a gente for falar um pouco sobre a história do Brasil, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a mineração do início, né, aqui no Brasil. Mas essa aula de hoje, ela é uma aula falando um pouco da mineração dos dias de hoje. Então a gente vai falar sobre esses impactos que a mineração causa na natureza e também para a sociedade. Mas para começar a nossa aula, a gente precisa entender um pouco o que é a mineração, né? Quando a gente fala em mineração, eu acho que deve vir à cabeça de vocês, por exemplo, aqueles túneis, né? Que geralmente as pessoas que trabalham na mineração entram lá e tal. Não, a mineração ela envolve várias gamas diferentes de mineração. Então tem vários tipos diferentes de mineração. Então olha só, o que é a mineração? É uma atividade econômica e industrial que consiste na pesquisa, exploração e extração e beneficiamento do minério presente em determinado ou depósito, né, depositado no subsolo. Então, o que acontece? A mineração ela não é de tudo uma coisa ruim, não. Através da mineração, acontecem pesquisas, tem a própria exploração, a extração e esse beneficiamento através do minério. Então, por exemplo, a gente tem extração de vários minérios diferentes, não existe somente um minério na natureza. Então, essa extração, essa retirada desse minério é o que a gente fala aí do trabalho da mineração. E aí, olha só, a atividade mineradora ela é uma importante atividade econômica no Brasil, como em todo o mundo. Então é importante ressaltar que a mineração ela tem principalmente um fundo econômico muito importante. Então o próprio Brasil depende muito da atividade mineradora para essa questão da economia, mas eu coloquei aí um porém, né? Essa prática costuma gerar sérios danos ao meio ambiente. Então, se vocês observarem, a mineração, o que ela é? Ela é a retirada de alguma coisa da natureza, do solo, né? Dessa natureza. Então, quando eu retiro alguma coisa da natureza, lembra que a gente já falou sobre vegetações e a gente já falou do cuidado com o desmatamento, na parte da vegetação. Aqui a gente precisa ter o cuidado com a mineração. E essa mineração não tem acontecido de forma muito correta, né? Então, ela não é de tudo boa. O que acontece? Olha aí, ela causa impacto ambiental. O que é um impacto ambiental? É alguma coisa, olha lá, é uma alteração das propriedades tanto físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam o bem-estar e a saúde da população. Esse aqui é um termo bem científico sobre o que é o impacto ambiental, mas é importante que vocês conheçam e saibam que são transformações que acontecem na natureza. Então, nem sempre a gente vai conseguir reverter esses impactos que essa retirada ela pode causar na natureza. Então, aí a gente tem os principais impactos ambientais, né? São vários, mas aqui eu trouxe para você alguns dos principais. Um dos principais que a gente pode falar é a degradação da paisagem. Então, observem a imagem, aí a gente tem um tipo de mineração que é feita através da lavra a céu aberto. Então, a gente vai ouvir vários tipos de mineração diferentes. Esse aí é caracterizado com o nome de lavra a céu aberto. Olha só essa paisagem. Então, a gente teve uma grande
área desmatada, né? É uma área muito grande desmatada, então precisou tirar toda a vegetação daquela região, precisou desmatar. Se ali fosse uma vegetação de árvore, de floresta, ela foi toda retirada para chegar no solo e aí começar a fazer essa mineração. A área é recortada em blocos. Observem lá, lembra quando a gente falou lá das regiões do país que tem aquele tipo de vegetação? Então, ali a gente falou de planaltos, de planícies. Então, a própria natureza, ela já tem esse solo ali definido. E nessa imagem aí a gente vê um tanto de degraus, né? Essa mineração, ela provoca isso, essa modificação do solo e dessa formação do solo também. Então, ela é toda recortada em blocos e essa paisagem fica repleta aí de degraus. É exatamente como vocês estão vendo. Se você nunca conheceu, né, uma lavra a céu aberto ou se você nunca viu, ela realmente modifica toda essa paisagem e toda essa estrutura dessa região. Então, é um grande problema. Aí está o desenho da lavra a céu aberto. Observem bem a imagem. Essa imagem, ela é característica da natureza? A gente consegue observar essa modificação aí na natureza? Não. Essa é uma transformação feita pelo homem. Então, quando essa lavra ela se esgota, quando acaba o recurso retirado daí, toda a mineração já foi feita nessa região, ela fica dessa forma. Então, é uma degradação da paisagem, ela muda a paisagem do local. Outra dificuldade dentro da mineração da lavra a céu aberto é que a mineração de lavra a céu aberto, a primeira etapa, ela refere-se à retirada da cobertura vegetal, que a gente falou, tira toda a cobertura vegetal. Diversas áreas são desmatadas, como nós falamos, então vocês podem perceber que nessa imagem aí tem uma parte da vegetação preservada e vocês podem observar aonde acontece a mineração, a diferença. Nessa parte onde acontece a mineração, ela deveria ter a mesma vegetação onde não acontece a mineração. Então, olha como é realmente um impacto para o meio ambiente. Possíveis alterações climáticas podem acontecer e causar prejuízos à fauna e à flora. Então, por exemplo, os animais que viviam nessa região, eles tiveram que sair daí, procurar outra forma de moradia, outra forma de viver, moradia que eu falo, né? Procurar outra parte da natureza para poder viver. As plantas que se formavam nessa região, a vegetação que se formava aí também foi destruída e ela não volta, essa lavra, ela mexe muito com esse terreno, mexe muito com esse solo e nem sempre a gente consegue voltar com essa vegetação. Então tem um prejuízo muito grande nessa parte, né? Pode ocorrer essa poluição, então a gente tem a poluição e a contaminação de recursos hídricos. O que são os recursos hídricos? São os rios, são as lagoas, são tudo que envolve a água voltado para a mineração. A mineração é muito importante falar que ela precisa muito desses recursos hídricos, ela precisa de muita água para acontecer. A gente vai falar um pouquinho por que depois. Mas essa poluição ela pode acontecer de 3 formas. Por meio do alto consumo da água para benefício do minério, então eles vão usando muita água, e isso acaba ou diminuindo a quantidade de água daquele local, ou eles acabam mudando o curso do rio, às vezes se for um rio menor, para poder beneficiar a mineração, e isso causa prejuízo. Por meio do rebaixamento do lençol freático durante a etapa de extração do minério. Então, se naquela região onde eles querem extrair não tem um rio que corre, não tem uma situação que possa favorecer a mineração, eles vão trabalhar com o lençol freático, que é uma camada de água que fica bem, um pouco mais profunda no solo, e eles acabam retirando muita água de lá, e isso acaba rebaixando esse lençol freático. Isso pode causar danos para a natureza, para a própria região ali onde tem sido feita a mineração.
e possíveis contaminação das águas por meio de rejeitos e concentração de substâncias tóxicas. Então, para a mineração, existem várias substâncias que são usadas para limpar aquilo que está sendo minerado, né? Aquele mineral que está sendo extraído. Então, existem várias situações ali que são usadas com produtos químicos, produtos tóxicos, além dos rejeitos. Que são os rejeitos? Aquilo tudo que sobrou, né? Então, o minério está envolvido ali, o mineral ele está envolvido ali de terra, de outras situações. Então, se você quer fazer a mineração, por exemplo, do ouro, para você extrair o ouro da natureza, você não vai encontrar só o ouro, por isso que é uma mineração. Então, eles vão precisar, através de técnicas diferentes, chegar até esse ouro. Com isso, eles causam muito rejeito, muito barro, muita lama, eles têm muitas situações que eles não vão aproveitar, então isso é o rejeito causado pela mineração. E aí a gente tem também um impacto ambiental muito grande, que é a poluição sonora, né? O que é a poluição sonora? São barulhos muito altos que atrapalham, por exemplo, a vida de pessoas que moram próximos a mineradoras, né? Ou também a alteração da qualidade do ar. Por quê? As explosões, né? Como determinadas minerações, elas dependem da explosão daquele terreno ou de algum bloco de pedra rochosa. Então, isso é muito comum na mineração, usar explosivos. E o explosivo, ele gera um ruído muito alto, um barulho muito alto, por isso poluição sonora. E como isso pode afetar a biodiversidade, pode afetar a natureza, né? Então, esses ruídos, eles acabam perturbando a biodiversidade no geral. Muitos animais, vocês sabem disso, eles não gostam de sons muito altos. Então, essas explosões constantes acabam retirando dali os próprios animais, eles procuram outros lugares, eles saem daquela região, então a biodiversidade é muito prejudicada. E essas explosões, elas liberam partículas sólidas, né? Que vocês podem observar lá, olha lá, o quanto de nuvem aí, de poeira que causa e que se transforma em poluente para a atmosfera. Então, as pessoas que vivem próximos ali podem ter problemas respiratórios, além de vários outros problemas que demandam aí essa poluição, que vem dessa poluição causada pela mineração. Muitos animais, a redução da biodiversidade, é o que a gente falou um pouco. Então, com essa atividade mineradora acontecendo naquela região, muitos animais perdem o seu habitat, o seu lugar de morar, né? E há uma perda de espécies e plantas da região, devido à retirada da cobertura vegetal. O que acontece? Muitos animais se alimentam daquela cobertura vegetal natural daquele lugar. Quando se retira essa cobertura vegetal, esses animais também passam a não ter o que comer. Então, eles acabam migrando para outras regiões, o que é um grande impacto ambiental causado pela mineração. Em algumas áreas da mineração, a gente tem a redução da disponibilidade mineradora. O que acontece? Em algumas áreas de mineração, há o esgotamento total do recurso mineral extraído. Então, fez ali, trabalhou, retirou e ela acaba ficando inútil. Então, a gente tem aí uma área que já foi retirada todo o mineral que eles estavam extraindo ali e ela acaba ficando inútil, aí formando essa paisagem na natureza, transformando ali aquele local. Então, realmente é um outro problema. E a geração de resíduos e depósitos inadequados de rejeitos. Então, essa produção de rejeitos causados pela mineração, ela pode danificar todo esse processo, porque eles são contidos, eles precisam ser depositados em algum lugar. Então, por exemplo, a lama causada ali pela mineração, ela tem que ir para algum lugar, ela não pode ficar ali no lugar da retirada da mineração, senão atrapalha a mineração.
Então, ela alcança recursos hídricos que podem ser também danificados. Então, a mineração, ela não é só a retirada do minério daquele local e pronto. Não, ela envolve uma questão ambiental muito grande e muito séria. É o que a gente vai ver agora a seguir. O que é, então, depósito de rejeitos? É onde a gente quer chegar nessa aula aqui. Depósito de rejeito, que é o que a gente fala que são as barragens de rejeito, né? São construções formadas por barramentos maciços, impermeáveis e com depósitos de drenagem destinadas a esse depósito de resíduos. A gente teve agora, bem recente, o rompimento de barragens de rejeitos. Vocês ouviram falar nas reportagens, nos noticiários, do rompimento dessas barragens. O que é? Então, eu vou voltar um pouquinho aqui no slide e falar, olha, é uma construção feita pela mineradora para depositar. Então, ela tem ali, olha, foi construída um lugar, um lugar bem grande, onde vai sendo depositado todo o rejeito tirado da mineradora. E assim, vai criando ali um grande acúmulo. Existem formas de drenar esses rejeitos, de trabalhar sobre esses rejeitos, mas que nem sempre isso acontece. E aí foi o que aconteceu em Brumadinho e na barragem de Mariana. Esses rejeitos foram depositados, e essa barragem, ela não aguentou essa quantidade de rejeitos ali depositados e acabou rompendo. E o que acontece? Isso provocou, olha só, a gente vai falar aqui, foi uma lama muito grande de rejeitos, de produtos químicos tóxicos, além de morte, né? Aconteceram muitas mortes, porque uma vez isso rompido, é uma força muito grande de água, de lama que vem aí, então tudo que tiver pelo caminho dessa água é realmente destruído. Além de uma grande poluição de toda uma área. Nós aqui em Governador Valadares vivemos essa situação que poluiu o nosso rio, então a gente perdeu uma biodiversidade muito grande, além da contaminação desse rio e a extração de água que era usada na cidade e nas regiões próximas foi também suspensa. Então nós tivemos um grande impacto ambiental, um problema ambiental. Causada, quem foi a causa disso tudo? Foi a barragem? Não, foi a atividade mineradora que depositou na barragem, que não aguentou e rompeu. Então a gente teve destruição de cidades, perda da biodiversidade, contaminação de recursos hídricos e também do solo, né? E aí, dentro de todas essas situações vividas, a gente tem aí no Brasil os órgãos responsáveis pela fiscalização, pela concessão, se pode ou não fazer mineração naquele lugar e pelo cumprimento das leis. Então, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia, tem os Serviços Geológicos do Brasil e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Então, todos esses órgãos, eles são responsáveis por verificar a questão mineradora, para evitar impactos ambientais. Uma coisa também muito importante é que é de responsabilidade das empresas mineradoras aterem-se às questões de segurança, considerando qualquer possível impacto social ou ambiental. Então, a mineradora, ela tem que ser responsável pelos impactos que ela vai causar. E os órgãos responsáveis por fiscalizar e ver se aquela empresa mineradora, ela realmente está cumprindo com todas as regras e determinações estipuladas. No Brasil, eu gostaria de falar um pouco sobre a mineração do ferro, né? Hoje, o minério de ferro, ele é um dos fatores mais econômicos, um dos minérios mais econômicos retirados aí
econômicos não, que favorecem a economia do nosso Brasil. Então, Minas Gerais, Pará e Mato Grosso do Sul são os estados onde tem uma maior concentração de atividades mineradoras. O Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM, o Brasil é o segundo maior produtor de minério de ferro do mundo, muito importante, né? As reservas alcançam cerca de 29 bilhões de toneladas de minério. Então, muita quantidade de minério retirado. Minas Gerais é um dos estados mais ricos em minério no Brasil. Então, aqui em Minas Gerais, a gente tem muita atividade mineradora e muitas empresas que trabalham nesse ramo, né? O estado é o maior produtor brasileiro de minério, representando cerca de 47% da produção de todo o Brasil. E a gente tem, para a atividade de hoje, eu gostaria de dizer aqui para vocês, se você tem alguém da família que trabalha em alguma empresa mineradora, a gente sabe que a mineração, ela traz sim, benefícios para toda a sociedade, para o desenvolvimento econômico do país. A mineração também traz situações de emprego, situações de favorecimento, mas nós precisamos pensar nos impactos que ela também causa. Então, não é só retirar da natureza, a gente também precisa cuidar de como retirar, o quanto retirar para não prejudicar a vida daquele local, tanto a vida da biodiversidade quanto da própria população, né? E para a atividade de hoje, em seu caderno, fale um pouco sobre o que aprendeu sobre impactos ambientais da mineração do Brasil. Então, olha só, a pergunta aqui eu quero que vocês falem sobre os impactos ambientais. Não é atividade mineradora, eu quero que vocês falem para mim sobre impactos. Já falamos em outras aulas, para quem consegue escrever, faça um breve resumo ou faça aí uma lista de alguns impactos. Para quem ainda está com dificuldade em escrever, está começando agora, pode fazer algumas palavras ou elaborar esse pensamento sobre esses impactos ambientais. Quais são os impactos ambientais da mineração no Brasil? Desejo a todos vocês um bom trabalho e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula.